Voltei. Tô voltando muito nesse Halloween agora, tô voltando com uma certa frequência, tá? Antes de começarmos nossa maquiagem, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, deixar o like de vocês e ativarem o sininho, é muito importante pra mim que tô começando agora. Hoje eu vou fazer uma maquiagem de palhaço meio macabro. A referência que eu vou usar é essa daqui, tá? E espero que vocês gostem do nosso tutorial. Para começar essa maquiagem, eu vou utilizar a colinha print para tampar o começo da minha sobrancelha, que o final eu não tenho, né? Que afinal a gata raspa. Mas aqui, ó, eu preciso tampar. Quero deixar bem, ó. Agora eu vou vir com um cabinho, pode ser de pincel ou de algum produto. Esse daqui é um penteadorzinho de sobrancelha, penteadorzinho. E vou começar a remover a cola. Eu gosto de remover com saliva, porque eu acho que a saliva tira 100%. Se eu botar água aqui, pode correr o risco de escorrer pra sobrancelha e soltar. Então, como não é o que eu quero, então eu gosto de tirar dessa forma. Agora eu vou esperar secar e vou fazer mais uma mão. 2000 anos depois. Depois de 300 camadas na sobrancelha, agora eu vou vir com um pozinho pra selar, terminar de selar essa cola, né? E pro próximo produto que eu aplicar, não grudar e não aderir a essa cola e aí virar um nhaca. Melhor não, translúcido. Eu gosto de apertar bem muito pra terminar de grudar a sobrancelha. Agora eu vou vir varrendo esse pó e tirar todo ele daqui. Ó. Agora eu vou pegar um pedacinho de algodão e látex e vou fazer a pontinha do nariz. Vou aplicar o látex aqui na pele limpa. Passar o látex aqui, ó. Eu vou passar o látex nele todo, pra deixar ele durinho, já que eu consegui o formato que eu queria. Vou passar um pouco de látex pra cá, só pra fazer o degrau final. Bom, meninas, a partir desse momento vai ter algumas partes que serão narradas daqui pro final. Então vamos começar. Aí eu passei látex na parte de cima, onde eu vou fazer o sorriso do palhaço. E aí agora eu venho colocando o algodão. Eu gosto de vir colocando os pedacinhos porque fica mais fácil para eu fazer a modelagem, tá? Eu coloco um pedaço, dou uma sentada com a unha, vou ajustando aos pouquinhos, coloco outro pedaço, vou sempre fazendo os ajustes, vou colocando mais um pedaço. E depois que eu fiz tudo isso, que eu sinto que tá bem certinho, eu começo a colocar cola por cima desse algodão, que é para sentar, terminar de grudar ele na pele e dar um acabamento mais real, para não ficar com aspecto de algodão. E isso também tem que ser feito com bastante calma, com bastante cautela. Vai passando, vai unindo as partes que você cortou os pedacinhos, né? Logo em seguida que eu fiz tudo isso, eu vou sempre, na verdade ainda vou fazer mais um pouco, vou sempre colocando
bastante látex, que é para grudar bem. E quando eu aplicar a maquiagem, não ficar craquelada a maquiagem. E também dar um tom mais uniforme com a pele, ok? Eu vou fazer o outro pedaço do sorriso aqui embaixo. E agora eu venho fazendo a mesma coisa que eu fiz na parte de cima. Eu venho aplicando o látex, fazendo o formato do sorriso, né? Passando o látex, deixando ele bem uniforme. E aí agora venho finalmente colocando o algodão. E aí eu venho ajustando com a unha. Pra mim é muito mais fácil, que tem a unha grande, fazer dessa forma. Eu prefiro fazer assim, eu vou ajustando com a unha ao invés de ajustar com o dedo. E venho passando o látex por cima, tá? O látex, ele na verdade ele serve pra nivelar e serve também pra a gente obter o tom real, seja da sombra, do produto que nós vamos aplicar por cima. Não dá pra aplicar direto em cima do algodão, até porque o algodão não vai aderir o produto que nós vamos aplicar por cima. Então, por isso que a gente vem aplicando o látex por cima. Bom, os dentes já estão aqui. Eles estão preparados com algodão e unha postiça. Aí eu pintei as unhas, tá? E vou começar a fazer a colagem. Bom, como eu vou querer 4 camadas de dentes, então eu venho fazendo a aplicação dos primeiros dentes, tá? E venho com todo cuidado colocando eles. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar uma leve levantadinha nessa parte de cima que eu apliquei e vou aplicar o látex embaixo para poder colocar a próxima camada de dentes, tá? Essa camada de dente, ela também é colocada nessa mesma direção que foi colocado o de cima. Os próximos dentes, que serão os dentes como se fosse da parte de baixo da boca do palhaço, que eu vou fazer eles virados para cima. Esses eu faço com a ponta virada para baixo e os outros eu vou fazer com a ponta virada para cima, tá? Faço a mesma coisa, faço a aplicação do látex, tá? Sempre com muito cuidado para não estragar o dente de cima. E agora eu faço o encaixe certinho para ficar como se fosse na mordida certa, tá? Tem que dar às vezes umas afastadinhas em alguns dentes para eles não ficarem lá dentro, afundado embaixo dos outros. E agora eu faço a última camada de látex para poder aplicar os últimos dentes, que são o que vão fechar e encerrar a mordida desse palhaço. E agora eu venho fazendo alguns ajustes com as unhas de alguns dentes que ficaram fundos. Trago eles para frente de novo, tá? Venho tirando se algum grudou na mordida de baixo, da fileira de cima, da outra. Venho fazendo alguns ajustes com a mão. E logo em seguida eu vou vir aplicando o látex para dar o acabamento em volta e garantir que não vai soltar. Depois disso, eu venho utilizando a base, que é uma base Claw da Color Make, e venho fazendo a aplicação por todo o meu rosto, tá? Sempre deixando em tom uniforme. Claro que eu vou criar algumas camadas até ficar no tom certinho e no tom bem uniforme. Ali em cima, na parte da região do nariz,
ficou um pigmento meio rosado porque a esponja estava com resíduos da outra vez de outra produção, mas não tem problema porque eu vou criar camadas, então isso não vai influenciar. E aí agora eu peguei um pincelzinho menor para vir dando um acabamento nos cantinhos onde a esponja não entra, ok? E agora eu venho dando um acabamento com a esponjinha para poder ficar uniforme e não ficar nenhum arranhadinho do pincel. Depois de feito isso, eu vou começar a fazer a selagem da pele. Vou utilizar o mesmo pó translúcido que eu uso na minha pele normal, porque eu não quero um tom tão branco. Eu quero que ele fique branco, mas não necessariamente 100% branco. Ele pode ficar um branco meio corado. Então, por esse motivo que eu utilizei o pó normal que eu já uso na minha pele. Aí eu vou utilizar o pozinho da Face Beauty para ir fazendo como se fosse uma sombra, né, de um contorno, para poder dar uma profundidade. Vou utilizar também um pincel maior na região da sobrancelha, que na verdade é o mesmo pincel que eu utilizei para fazer a parte do contorno da lateral. Eu vou utilizar na região da sobrancelha também. Agora eu vou pegar a minha paleta da Jaclyn Hill, vou usar os 3 marrons para dar mais um pouco de profundidade na região desses contornos que eu fiz. Então eu utilizei 2 tipos de marrons da paleta para poder fazer a região do contorno e a região das sobrancelhas também. Porque aí no caso, esse efeito que vai dar aí no canto é um efeito de sobrancelha na frente um pouco mais caída e um pouco de expressão de bravo. Então por isso que é importante fazer essa profundidade nessa região da sobrancelha. Logo em seguida eu vou pegar o meu clau preto da Color Make, vou fazer o desenho da sobrancelha. Não é uma sobrancelha totalmente certa, a ideia da sobrancelha é ficar dessa forma mesmo. Depois eu vou vir fazendo o desenho dos meus olhos. Eu vou fazer um desenho mais ou menos numa pegada do Palhaço It, mais ou menos da inspiração que eu fiz, tá? Puxando 2 bicos, tanto um em cima quanto embaixo. Do outro lado, de última hora, eu acabei decidindo fazer um desenho de estrela, ao invés de fazer o mesmo olho. Então acabei não seguindo 100% a referência. Então eu decidi fazer um desenho de estrela para ficar um pouco diferenciado tanto da referência quanto do outro olho. E também não ficar uma maquiagem tão amadora, porque eu sinto que se eu tivesse feito os 2 olhos iguais, não ia ficar 100% uma maquiagem profissional. Então por isso que eu decidi fazer uma estrela no lugar de fazer o olho igual o outro.
Para dar mais detalhes e deixar uma maquiagem mais profissional, eu decidi fazer umas sombras em volta dos desenhos que eu fiz nos olhos, usando os mesmos marrons da paleta da Jaclyn Hill para poder dar essa profundidade. Com o mesmo cloud da Color Make, eu vou passar em volta do sorriso, que é o que vai dar a realidade e a profundidade. Então eu venho aplicando nas bordas do sorriso, bem certinho, para poder fazer esse efeito de profundidade. Fiz também um desenho de uma bolinha no nariz, que eu decidi seguir a referência porque eu gostei bastante dessa bolinha, para poder ficar uma coisa também mais voltado a palhaço mesmo. E agora com um pincelzinho de esfumar, eu venho fazendo um leve esfumado em volta do sorriso, para deixar ele mais real e não ficar tão marcado. Então eu venho aplicando o clau preto e fazendo esse esfumadinho aí em volta. Com escovinha de dente, eu venho fazendo mais esfumadinhos ainda para deixar mais real e mais bagunçadinho, para não ficar uma coisa tão certinha. Eu sinto que a escova fez toda a diferença para poder esfumar esse escuro. Com um pincelzinho pequeno, eu vim fazendo o preenchimento com um clau escuro entre os vãos do dente, que isso vai fazer toda a diferença também para dar mais realidade.
E agora, para fazer o próximo detalhe, eu vou vir com um sangue falso e vou começar a fazer a aplicação entre os dentes, fazer todos os acabamentos que precisa com o sangue, que é o sangue que vai fazer toda a diferença e que vai trazer a realidade final dessa produção. Fiz a aplicação do sangue falso também com escovinha de dente para deixar mais como se fosse um efeito de espirrado. Usei também para aplicar por todo o meu rosto. Também dei umas arranhadas no rosto com a escovinha também. Fiz a aplicação também de um pouco de sangue no pescoço para dar mais realidade. Coloquei as lentes de contato. Nesse lado do olho eu usei uma amarela, tá? E do outro lado dos olhos eu usei uma toda branca para ficar diferente. O resultado da maquiagem foi esse e agora eu vou me trocar para vocês verem como ficou. Bom, meninas, o resultado da maquiagem foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, deixar o like de vocês e ativar o sininho. Fiquem agora com a modelagem dessa make.